E a falta de liberdade de expressão na Angola parece não incomodar o presidente Lula. Ignorando as denúncias de intimidação e perseguição a jornalistas do país africano, Lula elogiou a imprensa local por não cobrar demais o governo do presidente João Lourenço. Por isso, um abraço a todos vocês. Nunca vi imprensa tão comportada, acho que é porque você está aqui. Porque no Brasil a imprensa não é comportada assim, não. No Brasil a imprensa é mais, cobra mais. João Lourenço foi eleito em agosto de 2022 pelo Movimento pela Libertação de Angola. A entidade socialista está no poder há 47 anos. De acordo com a organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, Angola ocupa uma das piores posições no ranking de liberdade de imprensa no mundo. Na lista com 180 países, Angola está na posição número 125. Ana, em resumo, o presidente Lula, então, diz que tem inveja dos jornalistas da Angola, lembrando que lá o jornalista é censurado, perseguido, em alguns casos, inclusive, desaparecem, né, quando vão contra o governo. Pois é, Paula, e nós fomos censurados em 2022 sobre essas informações de que o Lula era amigo de ditadores, inclusive ditadores africanos, né? Não foi possível propagar essa informação que é de conhecimento mundial, cheio, né, informação cheia de detalhes, são várias páginas dessas amizades do Lula com Maduro, do Lula com Daniel Ortega, todos os ditadores da África, né, com a China também. Agora, como o Lula disse para o Maduro quando o ditador venezuelano visitou o Brasil, recebido com honras, né, honrarias, pompas de chefe de Estado. É preciso mudar a narrativa, é preciso encampar outra narrativa. E aí, né, estávamos falando de voltar aí o tempo, reescrever a história para que Dilma ela seja desempichada, né, digamos assim, para falar a linguagem das redes sociais. É isso que comunista e ditador gosta, de reescrever a história, né, de colocar a culpa na imprensa. A nossa imprensa, ela não é como essa imprensa amestrada de Angola, mas é uma imprensa vendida, é uma imprensa de joelhos. Nós, aqui na Revista Oeste, a gente sempre fala, né? Por isso que nós não dependemos de absolutamente nenhum centavo governamental. Como o Silvio muito bem disse, esse programa se mantém de pé só porque vocês aí do outro lado assinam a Revista Oeste. Então, o que o Lula, na verdade, ele mudou ali a narrativa no discurso no continente africano, ele esqueceu de falar, olha, a imprensa no Brasil não é amestrada como essa, mas pagando bem, ela fica muito parecida com a daqui. Silvio, eu quero te ouvir também a esse respeito, mas vou pedir para a produção exibir novamente esse vídeo com a declaração de Lula, que, curiosamente, não saiu em vários veículos de comunicação, né? Estamos sem o áudio. Por isso, um abraço a todos vocês. Nunca vi imprensa tão comportada, acho que é porque você está aqui. Porque no Brasil a imprensa não é comportada assim, não. No Brasil a imprensa é mais, cobra mais. Pois é, Silvio, lá a imprensa é comportada porque não há imprensa livre na Angola, né? Será que não é comportada? Talvez um dia no passado, nos governos anteriores, a maioria da imprensa não era tão comportada. Hoje em dia eu tenho sérias dúvidas, viu? Mais comportada do que a atual imprensa tradicional no Brasil, com raras exceções como nós aqui que conversamos com vocês todos os dias neste programa, o nosso site e a nossa edição, eu desconheço hoje em dia. Agora, você bem disse, né, Paula? Quem se exceder um pouquinho para além do que este presidente de Angola permite, pode terminar preso, né? Espero que não seja esse modelo que ele foi lá copiar, não. Augusto, quero te ouvir também em relação a essa declaração do presidente Lula na Angola. Eu fico espantado, porque a última conversa que ele teve com jornalistas independentes, com um grupo
que incluía jornalistas independentes, foi em 2005. Em dezembro de 2005, eu participei da entrevista que reuniu os ex-apresentadores do programa Roda Viva. Se não me engano, ou o programa completava tinha um aniversário, uma data redonda, tipo 20º ano, ou tinha completado um número também redondo de programa, milésimo, uma coisa assim. Eu sei que ele topou, depois de 6 meses, falar sobre o mensalão. E ouviu as perguntas que não queria. Tem aí várias perguntas, estão aí para servir como pretexto para qualquer prisão em flagrante, como determina o ministro Moraes. Está aí pela internet, é só consultar. Eu acho que o Lula está sendo muito injusto com a imprensa brasileira, que costuma entrevistá-lo, se queixando aí de que elas não são, de que os jornalistas de hoje não são tão comportados, são comportadíssimos, para usar a expressão dele. Como lembrou muito bem o Silvio Navarro. Eu nunca vi gente tão comportada quanto os jornalistas aí da velha imprensa brasileira, da imprensa velha. Ou ele é cobrado na live, será que ele está incomodado com as perguntas que ele ouve na live? Essas perguntas essas entrevistas que ele dá, por exemplo, semelhantes a que ele deu ao site, em que ele disse que tudo que ele queria na vida era ferrar, estou sendo elegante, ferrar o Sérgio Moro. Ele está achando que isso aí já é mau comportamento. Então, realmente, ele está acostumado, ele sonha com a imprensa com que sonha todo autoritário, né? Todo Stalin de galinheiro, aí, como é o caso dele. Ele quer elogio. Ele não quer saber de crítica construtiva, não, como dizem aí os velhos jornalistas. Não, ele quer elogio. Aqui ele encontra a verdade. Vê se ele topa dar uma entrevista para a gente. Estamos prontos para entrevistá-lo. Ana, quer complementar? Eu queria complementar para jogar uma pergunta aqui, né, para a nossa audiência, para o Lula também, né? Onde que nós encontramos, que tipo de regime, democracia, né, que nós encontramos jornalistas exilados, jornalistas sem passaportes, jornalistas sem contas bancárias, jornalistas que estão em outros países sob tutela aí de exílio político mesmo, como é o caso do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos, que essa semana, depois de 3 anos sendo perseguido por Alexandre de Moraes, depois de 3 anos sem ver a família, finalmente reencontrou a família aqui nos Estados Unidos, e eles estão sob a proteção do governo americano, porque aqui não existe o crime de opinião. Nós temos Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, todos esses jornalistas que estão sendo perseguidos pelo terrível crime de opinião. E onde isso acontece normalmente? Em ditaduras. Então, senhor Lula, eu acho que daqui a pouco outros presidentes e ditadores aí, eles vão começar a dar uma esticadinha, né? Falando, presidente Lula, as coisas estão bem no seu país, né? Tem muitos jornalistas sem passaporte, sem dinheiro e sem ver a família. Que beleza!